Chega mais, nação, ótimo dia para todos vocês. Vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Mengão que começou a preparação para a partida contra o Bahia pela Copa do Brasil. Teremos mudanças na escalação, hein? Pedro está lesionado. O Flamengo vai, sabe com quem? Gabigol. Gabigol deve estar preparado para essa partida. Mas faz o seguinte, ó, dá aquela moral, explode o dedo no like, vamos bater uma meta aí de 3 mil likes para esse vídeo. Compartilha o vídeo no seu grupo de WhatsApp, assim você dá sempre aquela moral aqui no nosso canal. E se você não é inscrito no nosso canal, Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações. Lembrando que todos os dias trazemos para vocês as notícias e informações do Flamengo, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, ao canal Vene Casagrande, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Alexandro já está se sentindo em casa. Depois de 13 anos na Europa, ele decidiu voltar ao Brasil para o clube onde se sentiria mais à vontade. Muitos jogadores já conhecia através da seleção brasileira. Era o clube onde me sentia mais familiarizado, que eu sinto que eu vou me adaptar mais fácil em questão dos jogadores e da comissão técnica. A relação com Tite, que o convocou para a seleção, e a chance de vestir de novo a amarelinha também pesaram na escolha. Sim, a seleção brasileira sempre foi um objetivo meu. Independentemente que eu tenha 33 anos, talvez se eu estiver jogando até os 40, vai estar sempre dentro dos meus objetivos. O fator Tite, para mim, realmente foi muito importante, porque eu sempre me senti muito bem na questão tática que ele coloca em campo. Alexandro não tem data para estrear e controla a ansiedade para jogar no Maracanã. O lateral esquerdo revelou o objetivo dele no Flamengo: ser campeão de tudo esse ano. Isso seria um sonho particular meu. Eu acho que temos totais condições de poder alcançar esses objetivos. Obviamente tem outros grandes clubes também que estão bem nesse momento, porém confiamos em nós, confiamos no nosso grupo e vamos fazer o nosso melhor possível. Com muitos jogadores lesionados, Alexandro se colocou à disposição para jogar onde for preciso. Joguei de volante, joguei de zagueiro, joguei de lateral, já joguei até de atacante na Juventus. Teve alguns jogos. Claro que a lesão do Pedro também foi assunto aqui no Ninho do Urubu. Os dirigentes explicaram como o clube deve se movimentar juridicamente para amenizar o prejuízo de ficar um longo período sem o atacante. A CBF não pode contribuir, num primeiro momento, com a reposição esportiva, né, deixar um jogador com a gente, mas ela pode sim fazer uma reparação financeira. Eu acredito mesmo que a CBF vá se antecipar e, junto com o departamento jurídico do Flamengo, encontrar um valor para repor e dar para o Flamengo. Os dirigentes estudam a possibilidade de contratar um centroavante mesmo fora da janela de transferências. Que a gente só pode contratar agora jogador que não esteja sob contrato, né? Jogador que está livre no mercado. E isso aí você gera uma impossibilidade enorme de opções que você fica um pouco engessado. Será que o Alexandro pode acabar improvisado como centroavante? Ô, Vene! E é um bom reforço do Flamengo, hein? Já falou da importância do Tite na chegada dele, né? Pois é, e a gente havia mencionado isso aqui, que isso pesou bastante na escolha do Alexandro na hora de ele optar pelo projeto do Flamengo. E de fato, não é nenhuma demagogia dizer que esse jogador poderia escolher outros clubes, inclusive na Europa. Ele tinha proposta para ficar lá na Europa, só que quando o telefone dele tocou e era o Tite e também o Matheus Bach, esses dois profissionais que tiveram uma boa relação com o Alexandre nos tempos de seleção brasileira, obviamente ele começou a repensar mais a vinda para o Flamengo. Tanto é que vários outros clubes, o próprio São Paulo, que é um clube que ele tem um carinho enorme também procurou esse jogador e ele optou pelo Flamengo. Óbvio, tudo que envolve o Flamengo ajuda demais na hora da escolha. Vamos lá, tudo que envolve o Flamengo. Visibilidade, disputa por título, estrutura, salário em dia, isso pesa bastante. E quando o telefone toca e é o Tite ligando para ele, obviamente que ali deve ter sido a cereja do bolo na hora dele tomar essa decisão. Porque ele gostou bastante de ter trabalhado com o Tite na seleção brasileira. Ele gosta da metodologia de trabalho técnico Tite. A questão é, o Tite pode ficar até dezembro, que é quando acaba o contrato dele. Depois ele vai ficar porque ele fez um contrato longo com o Flamengo. Mas de fato é uma baita
baita contratação no Flamengo, na minha opinião, inclusive, chega para ser titular, tudo depende de como ele vai performar nesse retorno dele ao futebol brasileiro, mas eu estou partindo do princípio que ele vai chegar bem. Ele chegando bem, hoje ele é titular porque o Ayrton Lucas não vem desempenhando bons jogos com a camisa do Flamengo. Pedrosa, e aí? Como a gente faz nesse pensamento dele chegar para ser titular? Porque a gente está falando de um Tite que tem uma preocupação na gestão de pessoas muito grande. Sim. A gente está falando de um Tite que até outro dia escolhia colocar um volante que estava performando pior, vamos dizer assim, do que um zagueiro improvisado que estava performando melhor, mas por uma questão de hierarquia ali, vamos dizer, de ser o dono do cargo. Ou seja, o Tite tem essa preocupação. E aí, como será que ele vai conduzir essa situação em relação à titularidade do Alex? Será que ele vai ficar um pouquinho no banco? Boa tarde, Fernanda, Veni, galera de casa. Eu não acredito nisso, Fernanda, sabe por quê? O Tite não só trouxe um baita de um jogador que é o Alexandro, um lateral completo, com anos de Europa, que já fez função ofensiva, defensiva, sabe jogar de volante também, mas ele encontrou também um homem de confiança. O Tite sempre convocava o Alexandro sempre foi um jogador escolhido pelo Tite na seleção brasileira, então quando ele entrar em campo, ele vai entender também exatamente qual é o estilo de jogo que o Tite quer implantar, o que o Tite quer colocar em campo, a orientação de um atleta que tem tanto tempo de Europa e tanto tempo do conhecimento do técnico, isso faz toda a diferença. Isso não é demérito para Ayrton Lucas, é um momento dele também descansar um pouquinho, é uma temporada longa, ele tem uma característica mais ofensiva e talvez o Tite utilize o Alexandre também para dar um suporte maior nessa parte defensiva. É um baita jogador, é melhor jogador do que o Ayrton Lucas, eu acho que naturalmente ele seria titular em qualquer time do Brasil. Aquela liberação miofascial dói, eles fazem com uma tranquilidade, Eles né? fazem. Gente, eu faço uma vez, eu falo, não quero mais. Ô, Vene Casagrande, eu queria que você atualizasse, e a gente vai falar agora da lesão do Pedro, né? Nós falamos muito tempo aqui nesse programa ontem sobre a lesão do Pedro, eu queria que tenha alguma atualização, o Flamengo falou alguma coisa. O Flamengo se pronunciou dizendo que o próximo passo é apenas a marcação do dia para fazer a cirurgia, para poder fazer essa correção no problema que ele teve, e é isso, é a última atualização do Flamengo, e de fato não tem mais nada a fazer, a não ser torcer pro Pedro durante essa recuperação aí. E como foi a reapresentação do Flamengo? Tem mais gente? Reapresentação, né? Sim, aconteceu ontem. Então, sobre os outros. Como foi? Tem mais gente para perto de voltar? O Gabigol e o Léo Pereira. Esses dois aí com certeza vão ficar à disposição pro próximo jogo, que é apenas no dia 12, ou seja, na quinta-feira que vem. Esses com certeza vão ficar à disposição. Arrascaeta e De La Cruz correm contra o tempo para poder ficar à disposição. Só que eu acho que a gente precisa entender o que a comissão técnica vai fazer. Porque os 3 próximos jogos são jogos importantes, sendo que um em cada competição. E chega um determinado momento que não dá para você querer abraçar o mundo. Eu acho que tem que ter um planejamento. Vamos lá, o que a gente vai querer ganhar? Porque a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, que é um clássico importante contra o Vasco, que vive um bom momento, e depois a Libertadores. Você vai colocar Arrascaeta e De La Cruz para jogar os 3 jogos seguidos? Vai colocar o Gabigol para jogar os 3 jogos seguidos? Aí que entra o planejamento e a decisão. O que nós queremos? Eu acho que desses 3 jogos, talvez o da Copa do Brasil seja o mais tranquilo. E aí eu não forçaria um Arrascaeta e nenhum De La Cruz no jogo contra o Bahia. Até porque o Flamengo está na frente. A gente precisa parar e pensar nisso. O Flamengo saiu na frente nessa briga por uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Jogo no Maracanã. Eu sentaria, comissão técnica, diretoria para decidir qual é o nosso planejamento, qual é a nossa prioridade. Essa ideia de que, vamos brigar por tudo, não temos prioridade, isso já mostrou, o próprio Flamengo já mostrou que não vai dar certo. Quem muito quer, nada tem. É melhor sentar, conversar e decidir qual é a prioridade. Na minha visão, a prioridade tem que ser sempre Campeonato Brasileiro e Libertadores. Cara, mas eu acho que esse é o assunto mais delicado no futebol brasileiro há muito tempo, não é de hoje. Só que, por que a gente fala isso? Eu nunca mais me esqueço, uma vez o Djalminha, grande Djalminha, falou pra mim, Fernanda, aqui no Brasil as pessoas têm uma dificuldade, os jogadores, os clubes, de falar assim, não, eu não vou ganhar esse título, eu venho pra brigar pra... de ser sincero, né? Todo jogador que chega em qualquer clube que seja fala, eu venho aqui pra ser campeão. E a gente sabe que muitos não serão, mas assim, essa dificuldade do torcedor brasileiro de escutar a verdade. E ainda mais assim, que não é nenhuma verdade. No caso do Flamengo é uma dificuldade mesmo, porque o torcedor sabe, não dá pra ganhar os 3. Mas ele não quer escutar o Flamengo falar, olha, agora a gente vai priorizar o brasileiro. E aí, como é que faz um negócio desse? É complicado, mas aí eu tenho que pensar no que o torcedor do Flamengo já viu, deixou de ver, das importâncias dos títulos. A Copa do Brasil, o Flamengo, se eu não me engano, tem 3 ou 4?
4 Copas do Brasil. O Campeonato Brasileiro é um campeonato que o Flamengo não conquista desde 2020. Hoje a gente já está em 2024. E é o campeonato de maior prestígio dentro do nosso cenário. E a Libertadores eu não preciso explicar nada para ninguém. Então, no momento que você tem que tomar uma escolha, sem dúvida alguma, eu acho que o Flamengo deveria priorizar o Campeonato Brasileiro, apesar de estar um pouco atrás, ainda tem boas rodadas aí pela frente, e a Libertadores. A Copa do Brasil utiliza o time misto, ainda mais conseguiu uma vantagem lá no jogo de ida lá na Arena Fonte Nova. Então eu acho que o Flamengo teria que utilizar sim essa Copa do Brasil para mesclar esse time, para colocar os jogadores mais descansados e preservar os seus principais atletas para o Brasileirão, que é muito importante, e também para a Copa Libertadores. É uma coisa difícil, hein? E a gente sabe que a gente trabalha com futebol, o torcedor fica falando, pô, mas não dá pra ganhar os 3, meu Deus, não priorizou uma coisa. Aí quando mostra que chegou com um time mais alternativo, pô, aquele malucão lá improvisou, ele economizou o pessoal, não sei o quê. É muito complicado, Tem uma frase que é boa. Qual? Quem muito quer, nada tem. Isso eu também acho. É isso. E agora, olha só, a diretoria ela não tem que tomar decisão baseada no que a torcida vai pensar. A diretoria ela tem que tomar a decisão pensando no profissionalismo. Senão você fica de olho em rede social e vê o que a torcida quer e aí você toma essa decisão. A verdade é essa. E qual você acha que deveria ser a decisão do Flamengo? O Pedrosa já deu ali a opinião dele. Ele acha que o Brasileiro hoje é o título de maior prestígio no Brasil. E pra você, Veneno? Eu já falei. Eu acho que a prioridade tem que ser sempre Libertadores e Campeonato Brasileiro. Não é o Flamengo. É clube que faz investimento, como o Flamengo faz, como o Botafogo faz, como o Palmeiras faz. Esses clubes têm que priorizar sempre Campeonato Brasileiro e Libertadores. Eu, particularmente, eu sou apaixonado por Campeonato Brasileiro. A verdade é essa. Isso pessoalmente falando. E é um campeonato extremamente difícil de ganhar. É muito complicado ganhar. Então, quando você ganha uma competição como essa, você engrandece ainda mais a história do clube. Gente, com todo respeito, a Copa do Brasil foi feita para clubes que não conseguem ou não vão conseguir ganhar o Campeonato Brasileiro nem a Libertadores. A verdade é essa. Muita gente romantiza a Copa do Brasil pelo valor que a Copa do Brasil dá como premiação. Mas Campeonato Brasileiro e Libertadores são as duas principais competições, na minha opinião, no futebol sul-americano. Então o Flamengo tem que sempre priorizar Campeonato Brasileiro e Libertadores. E o Pedrosa mencionou muito bem, o Flamengo não ganha o Campeonato Brasileiro há muito tempo. A verdade é essa. E a última vez que ganhou olhando no celular, torcendo para o outro clube. Eu acho um absurdo isso, o Flamengo, com o investimento que faz. E a forma como o Flamengo vem atuando no Campeonato Brasileiro desse ano, nos últimos jogos, para mim, a sensação que passa é que estão menosprezando a competição, o que é um tremendo de um erro. A verdade é essa. Mas vamos ver qual será a decisão do Tite nesses 3 próximos jogos, e são jogos extremamente importantes. Apresentação no Flamengo. Alcaraz já jogou, já foi expulso, tá fora do próximo jogo porque se envolveu numa confusão contra o Corinthians, mas é um reforço importantíssimo. Jogador de 21 anos que chegou à Gávea, o Ninho do Urubu, onde ele falou hoje. Vamos ouvir. Muy contento de estar aquí, agradecerles a ustedes por el tiempo. La verdad que es muy lindo estar aquí, son mis primeros días acá, la verdad que conociendo el club, conociendo al staff, estoy muy contento de pertenecer al Flamengo, tengo muchas ganas de conocer también a la torcida de Flamengo, quizás tenga que esperar un poquito ahora, pero estoy muy contento, agradecidos a ellos también por querer contratarme. Como dijo Marco, ha sido una pelea durante 4 años, pero la verdad que me pone muy feliz, muy contento estar aquí en el más grande de Sudamérica, y la verdad que es muy lindo y muy contento. Me gusta jugar mucho por el medio, me gusta siempre ir al ataque, soy un poco parecido a Nico de la Cruz, que le gusta también ir mucho para adelante, entonces esas son mis pequeñas características. Siempre que me ponga la camiseta voy a dejar el 100%, también mucha garra, no me gusta perder, realmente en los entrenamientos o en los partidos tengo un temperamento muy alto de que siempre me gusta ganar, entonces creo que eso me va a ayudar y puedo aportarle un poco de eso al equipo. Olha aí, Pascoal, do meio pra frente, eu jogo do meio pra frente, mais ou menos igual o De La Cruz ali. Chegou, bateu no peito e falou, pode jogar aqui, ó, que eu resolvo. É que o De La Cruz, na seleção do Uruguai, joga mais aberto pela direita, não tá agora porque tá lesionado, sim, mas ele joga mais por dentro, mais aberto na direita, entrando em diagonal. O Flamengo ele joga... Ele joga com ele tem a mesma
característica do De La Cruz do Flamengo, né? Para jogar como ponta de lança, um homem de aproximação ao centroavante. E se ele tiver chance de entrar na área e finalizar, ele vai finalizar. O De La Cruz já é aquele jogador da pré-preparação. Ele não é o último passe, ele é o penúltimo passe. Ele toca a bola e corre para a área para esperar o rebote. E pega muita sobra, né? Esse já é diferente. Ele pega a bola, parte para cima do adversário para ele conquistar o espaço ou para ele conseguir a finalização ou fazer uma tabela e pegar na frente. São características um pouco diferentes, mas na mesma função tática de 8 o antigo camisa 8, como o Silas jogava nessa função? Pega a bola, o Silas tinha essa característica, pega a bola, parte para cima do adversário para tentar um arremate ou aproximação com o atacante, quando o Careca não reclamava que a bola não chegava. Então, o Silas tinha essa personalidade também? Que o moleque chegou batendo no peito, né? O bicho era brabo dentro de campo. Fala para eles aí. Eu sei. Fala aí, Silas, gostou? Eu acho ele muito parecido com o Zaratio, mais técnico que o Zaratio, argentino, e o Kudê era esse meia-direita briguento, chato. O Simeone já era menos qualidade. O Depou, menos qualidade. O Simeone era só mas esse aí, muita personalidade. Eu acho que isso a gente falou aqui. Depois que o João Gomes foi embora, o Flamengo não teve um Pulgar, não é esse cara, o Gerson não é esse cara, os meninos novos, não, o Alan não é esse jogador, e o Flamengo estava sofrendo muito com isso. Então agora parece que ele, para mim, nesse jogo contra o Corinthians, ele passou um pouco de revolução. Ele bateu, ele chegou, bom, tanto que foi expulso, mas ele vai se acomodar. É 21 anos, né? Chegou com vontade. Agora é argentino e, cara, eu acho que, assim, gostei muito e acho que vai ajudar muito o Flamengo e não vai deixar tranquilo quando voltar o De La Cruz ou quando voltar quem quer que seja, vai falar, é igual o Igor Jesus. Eu vim, esse acho que já veio com um maior status até que o Igor Jesus. Mas veio para assumir, veio para ser titular, não veio para ser reserva, não. Mas você não acha quem vai sair, eu não sei. Mas ele não joga mais adiantado do que o João Gomes, que era muito bom também na marcação. Só dei característica de personalidade dentro do campo. De pegar, de marcação. O João Gomes era volante. Esse não. Esse é um meia, Zaratio, esses que... E prefiro ele do lado direito do que o Gerson. Eu já falei, eu prefiro o Gerson aqui, ó. Ou como segundo volante aqui, ou aqui, do lado esquerdo, para trabalhar aquilo que ele sabe. Aqui na direita, o Gerson com a perninha direita não é o melhor dele, é porque o Luiz Araújo já está jogando bem também. Esse aí pode fazer uma sociedade ali do lado direito, ele na meia direita, um lateral e o Berada, seja o Luiz Araújo, seja quem ele colocar ali, que pode ajudar muito o Flamengo, hein? Eu acho assim que, acho que chega para ser reserva se todo mundo estiver muito bem. Mas vai ter que continuar muito bem. Inclusive a Arrascaeta. Que aí o cara tira, põe ele em outra posição e põe outro lá no lugar da Arrascaeta e tal, e põe ele no meio. O Gerson tem que continuar e tá voando. O Nico tem que jogar. A Arrascaeta tem que todo mundo, porque ele realmente tem potencial e vai ficar olhando pro banco assim o Tite pensando... quando ele olhar pro banco, ele vai rir à toa. Quem que não tá muito bem hoje que vai sair para entrar ele? Estão falando de um cara de 117 milhões, o mais caro que o Flamengo comprou, né? Se você somar o salário, etc., quanto custa o cara desse? Para ficar só no banco? Ele vai querer jogar. E o time quer que ele jogue também. É muito dinheiro. Acho que talvez resolva a questão das lesões. Porque então, agora De La Cruz, Arrascaeta, quando tem essas sequências muito grandes de jogos intensos, eles acabam tendo alguma lesão muscular, sentindo... Não, o De La Cruz, primeira temporada no Brasil. Então, acho que pode ajudar nesse sentido. Não, eu estou pensando agora nessa reta final deste ano, né? Nós temos 3 meses eu também. aí. 3 meses. Não, mas eu tô pensando que esses dois vão voltar e bem, ou não? Vai demorar um pouquinho, né? Na verdade, assim, o Arrascaeta, o De La Cruz e o Gabriel, a expectativa era de 2 a 3 semanas. Na data do jogo contra o Bahia, faz 2 semanas do tratamento do De La Cruz. Então, eles vão voltar a treinar com bola ainda. Quem já voltou foi o Léo Pereira. Esses 3 estão voltando ainda a treinar com bola e a expectativa é que fiquem à disposição. Mas é isso, estão voltando de uma lesão. Não adianta você voltar de uma lesão e botar 90 minutos. Não, lógico. Aí ele vai entrar na vaga daquele que não tiver tão bem. Porque... Aí, mas ele vai jogar no lugar da Arrascaeta? É no lugar desse? Não, aí o Tite arruma um time e põe ele na posição que ele tem que jogar, aí muda o gesto de jeito, ou muda o De La Cruz, enfim, se o Arrascaeta ficar de fora. Se o De La Cruz é que ficar de fora, aí ele põe o Alcaraz de outro jeito. O Arrascaeta faz o que ele tem que fazer, enfim. Sempre faltar alguém no meio, cabe ele ali. Cabe ele. Aí você arruma os outros. Então vai ser muito útil, muito útil. E a hora é essa, né, gente?
O Flamengo ganhou nada o ano passado, quer ganhar tudo esse ano e faltam 3 meses, 4 para acabar tudo, Precisa pensar no futuro também, né? Não, falta... A gente fala falta... Não, digo futuro, Dani. O Arrascaeta não vai durar a vida inteira. Não. É muito novo. O De La Cruz, tudo bem, chegou agora, mas o Arrascaeta já tá dando sinais. É o craque ainda, o grande craque para mim do time, ainda é. Mas já tá dando sinais que precisa de você ficar já... Precisa de uma sombra, não vai ser ele 90 minutos, 50 jogos. É isso. Quer fechar aí, Pascoalzinho, rapidinho? Não, eu acho que o Flamengo fez grandes contratações. Essas 2 últimas são, para mim, emblemáticas, significativas, porque trouxe, essas 3 últimas, né? Trouxe jogadores pontualmente para as necessidades imediatas do Flamengo, né? O Alcaraz tem um baita jogador do meio para frente. Acho que a lateral esquerda já está completa, não tem problema nenhum. E o ataque também vai ganhar muita força. Então, eu acho que o Flamengo, outra vez, o Flamengo se torna, para mim, continua tendo o melhor elenco do futebol da América do Sul. E daqui a pouco vai ainda, com todo mundo em ação, ainda vai botar muito respeito no futebol sul-americano. Esse debate de fair play financeiro está começando de uma maneira errada e, no fim das contas, vai até ajudar o produto do futebol brasileiro. Mas a mira, na minha opinião, tem que ser voltada para clubes que fazem como o Corinthians vem fazendo. Ah, mas o Flamengo fez isso muito nos anos 90. Sim, concordo, não só o Flamengo, vários clubes fizeram. Mas não é porque fez no passado que agora, no presente, um outro clube pode fazer. Claro que não. Não tem como bater palmo para uma situação como essa. Não é justo. Não é justo. Acho que o debate do fair play financeiro tem que ter. Repito, mas não porque o Flamengo investe alto. O Flamengo é um clube hoje com a saúde financeira muito boa, que fez um trabalho a longo prazo. Começou em 2013, ainda na gestão Eduardo Bandeira de Mello, e hoje está colhendo frutos. O Palmeiras também fez todo um trabalho certinho, financeiro, para poder chegar ao nível que está hoje. O Botafogo se tornou SAF. O John Texel, o que ele faz não está fora da lei. Ele está investindo mais do que o Botafogo arrecada? Beleza, mas é o grupo dele. Ele não está fazendo nada fora da lei. Depois que tiver uma lei regulamentada no país, aí sim ele não vai poder mais fazer. Agora, o fair play financeiro tem que ter para evitar casos como o Corinthians. O Corinthians é um bom exemplo, é um baita case de sucesso ou insucesso. Eu prefiro usar a palavra insucesso, porque eu não acho isso sucesso. Pelo contrário, não acho nem um pouco justo. Dito isso, vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Lembrando que o Flamengo vai acionar a FIFA, na verdade já acionou a FIFA para ter indenização por conta da lesão do Pedro. Isso também é outro debate que eu acho que já deveria ter tido. O Flamengo não tem que acionar a FIFA. A CBF deveria ter o bom senso de entrar em contato com o Flamengo e falar: vem cá, olha só, qual é o prejuízo de vocês com o Pedro aí em relação ao salário? Vamos fazer um acordo aqui, eu pago a metade, mas vocês acham que vai partir da CBF? É claro que não. Isso é utopia total. Utopia total. Eu acho que tem que ter uma lei que obriga a federação, no caso a CBF, poderia ser a Federação Uruguaia, a Federação Chilena, a pagar, a custear pelo menos parte do prejuízo financeiro, porque o prejuízo técnico não tem como medir isso. Quem hoje pode substituir o Pedro no futebol sul-americano? Ninguém no time do Flamengo. Agora, não acho justo o Flamengo, além de ter um prejuízo técnico, também ter um prejuízo financeiro, porque durante esse tempo todo que o jogador vai ficar longe dos gramados, é o Flamengo que vai pagar o salário dele. Ou seja, a CBF vem, usa o jogador e depois devolve aí, ó, toma. Agora, toma que o filho é seu. Não acho isso justo também. São 2 assuntos que a gente deveria falar bastante aqui no futebol brasileiro, mas ninguém fala. Na verdade, ninguém quer ajudar ninguém, é cada um olhando para o seu próprio nariz. Inclusive deve ter clube comemorando a lesão do Pedro, porque o Flamengo fica enfraquecido na briga por título, né? Sejamos francos, eu não duvido nada que isso esteja acontecendo. Vamos falar do Alcaraz, que é um reforço mais caro da história do Flamengo. O Flamengo investiu 20 milhões de dólares para contratar esse jogador e ele foi apresentado hoje de maneira oficial à imprensa. E ao falar sobre suas características, o Alcaraz, ele fez uma comparação com um jogador já do Flamengo, com De La Cruz. Olha o que ele falou: gosto muito de jogar pelo meio, gosto sempre de ir ao ataque. Sou um pouco parecido com o Nico De La Cruz, que também gosta de ir muito para frente. Sempre que boto a camiseta, vou deixar 100% ou mais. Tenho muita garra, não gosto de perder. Realmente nos treinos e nos jogos tenho um temperamento muito forte. Sempre gosto de ganhar. Creio que isso vai me ajudar a aportar muito à equipe. Gostei disso. Tenho muita garra, não gosto de perder. É isso. O Flamengo precisa de jogador que não gosta de perder.
Chega daquele risinho depois de derrota. Chega de sair com um sorriso, como se nada tivesse acontecendo. Jogador que veste a camisa do Flamengo não pode gostar de perder. Saber perder é uma coisa, gostar de perder é outra. Tem que saber perder, é claro. Agora, sair felizinho depois de sofrer uma derrota dentro de campo vestindo a camisa do Flamengo, jogador nenhum pode ter essa característica no Flamengo. Gostei do Alcaraz. E além disso, sabe o que ele falou? Estou muito feliz de chegar ao maior clube da América. Alcaraz, Alcaraz. Se você acha que vai me conquistar assim, você está no caminho certo. Tamo junto. Confesso que eu estou muito curioso para ver essa passagem do Alcaraz pelo Flamengo, jogador de 21 anos. Infelizmente ele acabou sendo expulso na confusão que ele se meteu no jogo contra o Corinthians, mas depois fica à disposição, obviamente, aí, do técnico Tite, um baita jogador, torcer para dar certo. Vamos falar agora do substituto do Pedro, porque a diretoria, a priori, bateu o martelo. O substituto do Pedro será Gabigol. Eles não vão ao mercado contratar um jogador, pelo menos nesse momento, até porque eles entendem que não dá para fazer loucura financeira, como o Bruno Spindel mencionou ontem na entrevista coletiva, e as opções são poucas, porque a janela de transferência fechou e teria que ser uma contratação de um jogador livre no mercado ou um jogador que rescindiu até o dia 2 de setembro. Então, pessoal, o número diminui bastante, o número de opções, obviamente. Então, o Gabigol será o homem escolhido pela diretoria, digamos assim, para tentar suprir a ausência do Pedro. O que eu não acho errado, não. Não dá para você contratar por contratar só para dizer que contratou. O Gabigol tem um alto custo ao Flamengo mensal. É jogador do Flamengo. Não vive bom momento, não quer mais jogar com a camisa do Flamengo. A diretoria tem que sentar com ele e cobrá-lo. Falar, Gabigol, chegou o momento de você provar o porquê você tem o maior salário do atual elenco, porque você é considerado ídolo. Chegou sua chance. Você vive reclamando que não tem minutagem. Agora você terá minutagem. Vai abraçar a oportunidade? E se eu fosse o Gabigol, sabe o que eu faria? Eu iria comer a bola para me valorizar no mercado. Porque nesse momento ele está desvalorizado. Arrisco a dizer que é o momento mais desvalorizado da carreira do Gabigol. É um jogador já de 28 anos e que não joga um bom futebol há 2 temporadas. Então ele precisa se valorizar para poder conseguir um bom contrato com a sua futura equipe ou conseguir uma boa renovação com o Flamengo, o que eu acho muito pouco provável. Inclusive os números do Gabigol nessa temporada assustam de maneira negativa. Vamos lá, números de Gabigol pelo Flamengo em 2024. 24 jogos, apenas 3 como titular, 4 gols e 1 assistência. Lembrando que ele, inclusive, perdeu pênalti contra o Vasco lá no Campeonato Carioca. Chegou o momento do Gabigol provar que sim, ele pode dar a volta por cima. Se vai continuar no Flamengo em 2025 ou não, eu não sei. Mas hoje estamos em 2024, mês de setembro, jogos importantes pela frente, e o Gabigol tem um alto salário e ele tem que entrar em campo e dar tudo de si. Está vestindo a camisa do Flamengo. Não tem importância maior do que essa. É a camisa do Flamengo. Precisa de estímulo maior que isso? É claro que não. É a camisa do Flamengo. E apesar de todas as besteiras que o Gabigol fez fora das 4 linhas, muitos torcedores, inclusive a maioria, ainda apoiam o atual camisa 9 rubro-negro. Aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Fica ligado aí no nosso canal, assim que a gente tiver mais notícias e informações, nós vamos trazendo aqui pra vocês, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.